conversar com vocês sobre o cálculo da RMI, como que nós fazemos dentro da nossa planilha. Tem o cálculo antes e depois da reforma. Conforme eu já falei também para vocês, a gente vai tratar de cálculo por cálculo, só para vocês terem uma noção de como é utilizado, como é feito esse cálculo dentro da nossa planilha. Nós já estávamos fazendo ali um cálculo, vocês viram, a gente estava fazendo um cálculo ali, ensinando vocês as regras de descartes, tá? E uma coisa que talvez eu esqueci de falar é o seguinte, o cálculo, até deixei para falar agora, né? O cálculo anterior à reforma, até voltar aqui para mim. O cálculo anterior à reforma, ele utiliza descarte de 20% dos menores salários de contribuição. Lembrando que nós temos o quê? O divisor mínimo, tá? Esse divisor mínimo equivale a 60% do período decorrido de julho de 94 até a data do início do benefício. Então, se o segurado não tem 60% no mínimo de contribuição, lógico que vai haver a incidência do divisor mínimo. E agora a gente vai falar, além do cálculo anterior à reforma, como faz o cálculo posterior à reforma também. Estou aqui com a minha planilha, nós estávamos fazendo aquele cálculo, e até é bom que a gente já muda de um cálculo para o outro, para vocês verem como funciona isso, e lembrar de alterar as informações. O cálculo aqui, tipo de cálculo, está após a reforma. Eu vou colocar primeiro antes da reforma. Maria da Silva, vamos colocar outro nome aqui, ó. Por exemplo, José da Silva. José da Silva. Deixar o mesmo aqui, mesma data de nascimento. Eu vou colocar aqui, já que é antes da reforma, eu vou colocar em 2019. Que mais? Vou deixar por enquanto eu vou deixar assim, os salários de contribuição anteriores ali a julho de 94. Fazer um cálculo de tempo de contribuição, pedágio. Eu vou colocar sem pedágio, porque não se aplica pedágio. Qualquer tipo desse pedágio, nem o 50%, nem o 100%, antes da reforma. E aqui no descarte eu tenho que me atentar a isso, ó. Preste atenção, toda vez que a gente fizer algum cálculo desse, eu tenho que me atentar a isso, ó. 80% dos maiores salários de contribuição, ou seja, a gente vai descartar 20% dos menores salários de contribuição. Só que esse descarte, na verdade não é descarte, talvez descarte você está jogando fora, não. O descarte é posterior à reforma. Talvez a gente pode utilizar a palavra que será desconsiderado o salário de contribuição, porque o tempo de contribuição permanece o mesmo. A gente não descarta tempo de contribuição. E veja bem, a gente trabalhou bastante aqui nessa guiazinha de descartes, nesse botão de descartes, e quando eu clicar, se eu fizer um cálculo anterior à reforma, e eu tentar utilizar ele, olha o que ele vai me dizer. Atenção, não se utiliza esse cálculo, olha só, antes da emenda constitucional 103, simplesmente porque não utiliza. Aqui nós estamos descartando tempo de contribuição e salário de contribuição. E nós não vamos descartar tempo de contribuição para o cálculo anterior à reforma. Perceberam? Por isso que eu não utilizo. Ó. Lembra que a gente fazia o cálculo aqui, aí ia descartando mês a mês e o tempo de contribuição ia reduzindo. Não tem isso antes da reforma. Simplesmente nós descartamos 20% dos menores salários de contribuição. Combinado? Então é isso. Não vou utilizar essa guiazinha aqui, esse botão. Vou voltar aqui. Eu coloquei todas essas informações e já importei os dados do CNIS, conforme eu já havia importado antes. Tempo de contribuição. Vamos entrar aqui, ó. Tá com aquele mesmo tempo que a gente fez o período anterior ali, tá? Já tem algumas atividades concomitantes aqui, tá? Perfeito. É isso. É o mesmo tempo de contribuição nós temos aqui. 33 anos, 9 meses e 9 dias. Vamos até voltar aqui, ó. Voltar à atividade especial. E vai aumentar o tempo de contribuição aqui. Voltamos à atividade especial. Aumentou o tempo de contribuição. Voltar, tá? Eu vou voltar lá no cálculo da RMI, olha só. Já fiz todos os inputs aqui, todas as informações que eu precisava para fazer meu cálculo, eu coloquei aqui. Importei o CNIS, tempo de contribuição já está feito, nosso cálculo está pronto. Veja, vou abrir aqui, cálculo pronto. Cálculo pronto. Inclusive, nesse caso, olha que interessante, nesse caso aqui, foi aplicado vamos dizer assim, automaticamente, tá? Automaticamente o quê? O divisor mínimo. Foi aplicado automaticamente o divisor mínimo. 134 salários de contribuição, foi utilizado o divisor de 179. O que quer dizer isso? Quer dizer que tem 134 salários de contribuição dentro do nosso cálculo da RMI. Porém, na hora de realizar o divisor, nós pegamos aqui o divisor de 179. Simplesmente o que a gente fez? Pegou aqui, somou todos os salários de contribuição, dividiu
por 179. Foi isso. Esse salário de contribuição aqui, ó. Perceba que não tem descarte, tá bom? Não tem descartes, olha só. Não temos descartes aqui. Combinado? Então a gente não tem descarte. Por quê? Não tem simplesmente porque nós utilizamos todos os salários de contribuição aqui e fez o cálculo da RMI de forma automática, como deve ser feito, tá bom? Aqui nós temos a informação de divisor mínimo ou não. Se eu deixar ela sem a informação de divisor mínimo, o que vai acontecer? Vai aplicar automaticamente. Se eu colocar sim, olha só, vai manter, porque já está aplicando, tá? Já está aplicando. Se eu colocar não, o que vai acontecer? Vai descartar 20% dos menores salários de contribuição. Olha só, eu já tenho alguns salários de contribuição descartados aqui, ó. Então descartou 20% dos menores. É simples assim, a gente descartou 20% dos menores. Ah, eu sempre preciso fazer isso? Não. Quase sempre que você fizer o cálculo, eu até vou pegar um outro quinis aqui, depois eu importo o outro quinis com mais salários de contribuição e tal, para vocês verem, tá? Então nesse caso aqui, quase sempre, a maior parte dos cálculos, pelo menos, nós teremos descarte de 20% dos menores salários de contribuição. Só não teremos no caso de divisor mínimo, isso antes da reforma. Combinado? Aqui, por exemplo, eu estou com esse cálculo, simplesmente eu quis começar com esse cálculo, com poucos salários de contribuição, para tentar fazer o cálculo da revisão da vida toda. É por isso que eu coloquei esse botão aqui, tá bom? Vamos voltar lá. Às vezes o pessoal está falando, mas então esse botão não tem sentido, se eu já estou fazendo o cálculo correto, tem por que tem esse botão? Tá, mas vamos lá. Está em discussão ainda em embargos de declaração a questão da revisão da vida toda, se vai aplicar o divisor mínimo ou não. Eu entendo que não aplica, mas quem quiser fazer o cálculo, a gente está aqui para ensinar o cálculo para vocês. Nessa situação aqui, o que a gente vai fazer? Vai utilizar os salários de contribuição aqui, ó, nesse botão, salário de contribuição antes de 94, você coloca assim. O que vai acontecer lá no nosso cálculo? Ele vai aumentar, olha só, desde 86, ó, então eu tenho salário de contribuição lá no meu CNIS desde 1986, ele colocou todas as informações do salário de contribuição desde 1986. E olha só, teve 209 salários de contribuição. Vou pegar o cálculo aqui, só fazer um cálculo aqui com vocês. Eu sempre faço isso, da questão da calculadora, tá? Só para a gente conferir isso. Vejam, eu tenho 209 salários de contribuição. Agora, eu vou aplicar 80%. Ó, 209 salários de contribuição e vou aplicar aqui 80%. Deu 167. Aí o pessoal fala assim, mas ele é alto. 167, mas está ali 179. Por que está 179? Porque, pessoal, 179 é o divisor mínimo. E se você fizer um cálculo da revisão da vida toda, você fala assim, olha, não aplica divisor mínimo no cálculo da revisão da vida toda. O que você vai fazer? Você vem nesse botão aqui e coloca assim, ó, não quero divisor mínimo. O que vai acontecer? Vai chegar ao 167. Chega ao 167 ali, você consegue efetivamente descartar 20% dos menores salários de contribuição, tá? Vou tentar pegar um cálculo aqui, deixa eu ver se eu consigo verificar. Se eu consigo pegar aqui e passar aí para vocês. Eu tenho uns outros quinis aqui e vou tentar pegar um quinis que tem mais salários de contribuição. Esse quinis aí eu acho que vai facilitar bastante, tá? E deixa eu ver, o quinis. Eu acho que esse quinis aqui, ó, devo ter um outro quinis que alguns salários, deixa eu ver quantos salários de contribuição tem. Tá. Só para apresentar aí para vocês. Tá, tem um outro quinis aqui, ó, vou demonstrar para vocês que esse aqui tem, acredito que tenha mais salários de contribuição e não vai ter incidência do divisor mínimo, tá bom? Então vou pegar o quinis aqui e vamos apagar esse, tá bom? Vamos apagar esse, vamos colocar mais salários de contribuição para a gente refazer esse cálculo aí. E vocês verão que a maior parte das vezes não já faz o cálculo automático de descartando 20% dos menores salários de contribuição e com isso a gente não precisa utilizar aquele botão, simplesmente utiliza aquele botão de divisor mínimo sim ou não, simplesmente para o cálculo da revisão da vida toda, tá? Vamos verificar aqui, olha só, opa, tô com 6, tá, acabei fazendo, olha só pessoal, por isso que tem que estar atento, ó. Lembra que eu falei, na hora de importar os dados do CNIS, que eu tenho que fazer? Visualizar, exibição de página, habilitar rolagem. Olha o que eu fiz, acabei de copiar, só que eu copiei apenas a primeira página. Tá? Acontece, às vezes você vai ver um erro desse, viu que tem poucos salários de contribuição. Agora sim, ó, copiei todo o CNIS e vou copiar aqui e vou colar
novamente lá na minha planilha. É sempre bom estar atento a isso. Já teve alunos nossos, tiveram alguns alunos que entraram em contato com a gente e falaram, Elielton, mas tem alguma coisa errada, porque tem pouco salário de contribuição. Olha só, agora sim, ó, estou com 276 salários de contribuição, tudo bem? 39 anos de tempo, eu mantive ainda o mesmo tempo de contribuição, depois você poderia puxar as informações desse tempo de contribuição, mas só para a gente finalizar com relação ao divisor mínimo, tá bom? Então vou colocar aqui, ó, divisor mínimo, aqui está constando não. Se eu colocar aqui, ó, nada sobre o divisor mínimo, o que vai acontecer? 220, tá tudo certo. E se eu colocar não? Colocar não, mesma história, tá? Mesma história, vai ficar do mesmo jeito. Vamos voltar, ó, só para vocês verificarem, já teve descarte de 20% dos menores salários de contribuição, tá? Todos os salários de contribuição que foram descartados. Vou voltar aqui e vou tirar essa informação e vou utilizar apenas, dentro do período básico de cálculo, apenas o salário de contribuição a partir de julho de 94 até a data do início do benefício. Voltando lá, o que acontece? 225 salários de contribuição e foi reduzido ali para 180, por quê? Foi reduzido para 180 porque eu descartei 20% dos menores salários de contribuição. Vamos pegar aqui novamente a calculadora para vocês verem que efetivamente houve o descarte de 20% dos menores salários de contribuição. 225 vezes 0,8 daria 180. Exatamente os salários de contribuição utilizados aqui. E nós tivemos todos os descartes aqui, ó. Pegar um descarte, tivemos todos os descartes do salário de contribuição. Aqui tem mais um, tem mais outro ali em cima e vai descartando ali 20% dos menores salários de contribuição, aproveitando 80% dos maiores salários de contribuição, tá? E com isso, faria o cálculo corretamente nos termos da Lei 9876. Esse cálculo aqui, exatamente dessa forma que a gente está vendo aqui. E aqui também, ó, não se aplicou o fator previdenciário. Por que, pessoal, não aplicou o fator previdenciário? O pessoal está lembrando ou não? Não se aplicou o fator previdenciário porque foram utilizados pontos aqui. Então, nós chegamos numa situação que não precisou se aplicar o fator previdenciário justamente porque nós atingimos ali os pontos. Você calcular aqui rapidamente, ó, ele tem 59 anos de tempo de contribuição, 59 anos de idade, quer dizer, e 39 anos de tempo de contribuição. Se você somar um ali com o outro, daria 98 pontos. Ele precisava aí, nessa época, se eu não me engano, 96 pontos. Ele conseguiu atingir 98 e não aplicou o fator previdenciário nesse cálculo de tempo de contribuição antes da reforma. Vamos alterar aqui o tempo de contribuição, a idade, né? Vamos aumentar um tempo aqui de idade dessa pessoa, vamos diminuir, na verdade, né? E diminuir aqui o tempo também. Tá? Vamos pegar, vou apagar esse último aqui, esse último tempo de contribuição. Voltando lá no cálculo da RMI, já tem o fator previdenciário, já teve a incidência aqui do fator previdenciário e o fator previdenciário reduziu ali drasticamente o valor do benefício, inclusive foi para um salário mínimo, tá? Esse é o cálculo da RMI antes da reforma. Agora, a gente vai fazer o cálculo da RMI após a reforma. E vamos utilizar o tempo de contribuição mesmo. Tempo de contribuição após a reforma, tá? Percebam, sempre tem algumas informações em vermelho. Se tiver alguma informação dessa em vermelho, tome cuidado, tá? Olha o que eu estou fazendo, ó. Olha o que ele está me dizendo, que olha só, que não se aplica as regras de cálculo da emenda constitucional, não se aplica antes de 13/11/2019. Olha a data. Não se aplica antes de 13/11/2019. Vamos colocar uma data posterior, vou colocar 15/12/2019. Ó. A primeira informação já vai sair. Já saiu a primeira informação. Tá? 15/12/2019. Já estamos dentro da época da regra ali da emenda constitucional 103 da reforma da Previdência. E aqui houve descarte, olha só, 20% dos menores. Ele está dizendo o quê? Não se descarta 20% dos menores salários de contribuição após a emenda constitucional 103. Eu coloco o descarte correto aqui. Por exemplo, vamos colocar, por exemplo, sem descarte, já assumiu a informação. E o nosso cálculo foi todo refeito. Aquele cálculo de descarte, divisor mínimo, aquela questão toda, nessa situação, por enquanto, o divisor mínimo não vai aplicar. Só aplica depois do dia 5/5/2022. Nós temos uma vacância aí entre o dia 13/11/2019 até o dia 4/5/2022. Não se aplica divisor mínimo nenhum, pessoal, tá bom? E aqui no cálculo da RMI, ele refez todo o cálculo aqui para nós. E aí o redutor não é mais o fator previdenciário. O redutor aqui nosso é o coeficiente de cálculo. Perceba, é o coeficiente de cálculo, olha só. É o coeficiente de cálculo. Nesse caso ainda, pessoal, para verificar, vou até voltar aqui,
até introduzir vocês, acho que é o próximo tema que a gente vai conversar, que seriam as regras de transição. Tá? Para eu utilizar as regras de transição, simplesmente eu clico aqui, ele vai demonstrar para mim quais são os períodos, só apagar esse período que estava mexendo aqui na planilha, tá? Ocultei, ok. Ele vai demonstrar para mim exatamente quando o nosso cliente aqui, ó, atinge as regras de transição. Ele vem trazendo, ó, o pedágio de 50%, ok. Ele atingiu no dia 15/12/2019. Nós temos mais o quê? A regra dos pontos, ele iria atingir nessa situação apenas no dia 28/11/2025. Idade mínima progressiva, outra regra de cálculo, 4/5/2030. E depois o pedágio de 100% no dia 4/5/2025, exatamente quando completa 60 anos de tempo de contribuição. E a aposentadoria por idade, 4/5/2030, quando completa a idade de 65 anos. Tem todas essas informações aqui para você utilizar. Então, hoje, a gente só conseguiria fazer qual cálculo? Apenas do pedágio de 50%, tá? Apenas o pedágio de 50% exatamente hoje que essa pessoa teria direito. Aí o que eu teria que fazer? Vem aqui, faço o cálculo do pedágio de 50%. Está aqui o valor do pedágio de 50%, inclusive está aplicando fator previdenciário, tá? E o que mais que eu tenho? Eu contribuí aqui, ó, 2 meses e 27 dias a mais, tá? Estou contribuindo 2 meses e 27 dias a mais pelo que está constando. Simplesmente eu poderia ter aqui 35 anos de tempo de contribuição. Não preciso ter mais, porque até a data da reforma, cadê, ó? Até aqui, ó, a data da emenda constitucional, até a data da reforma, eu tinha 35 anos, 5 meses e 25 dias. Então eu posso descartar 35, até manter ali 35 anos, combinado? Ó, deixa eu voltar aqui, até manter 35 anos. Então nesse caso, o que eu vou fazer? 35 anos, tá bom? 35 anos eu coloco aqui, a regra de descartes vai estar aqui, 35 anos, 5 meses, 25 dias, ele vem realizando os descartes, mantendo simplesmente o período que esse cliente nosso teria aqui, o período que ele teria de direito para descartes, que seria 35 anos, 1 mês e 1 dia. Porque se eu descartar mais um dia, ele vai descartar um dia de tempo especial. Por isso que ele vai reduzir. Eu não posso descartar além disso. Se eu descartar mais um, ele vai descartar o período de atividade especial, tá? Não tem erro aqui. Na verdade, é 1 dia de atividade especial, que equivale a 42 dias. Lembra? A gente fez o cálculo. Da mulher estava dando 36 dias e do homem 42 dias. Por quê? Nesse período tem atividade especial. E se eu descartar mais um dia, olha só, tem até um asterisco aqui que eu deixei, ó. O próximo descarte seria de atividade especial. Por isso que eu não poderia descartar, que daria mais de 30 dias aqui, daria 42 dias, e aí meu cliente passava a não ter direito a esse benefício. Por isso que eu não posso realizar mais um descarte. E nesse caso, seria a RMI dele passou de 848,19 para 851,74. Se a gente for no cálculo da RMI, ambos ele, seja esse ou seja o outro sem descarte, ambos estão abaixo do salário mínimo. O que quer dizer? Quer dizer que vai manter o valor do salário mínimo. Combinado? Então, esse é o cálculo da RMI para vocês entenderem antes e depois da reforma, para vocês fazerem. Lembrando, novamente, vou sempre falar sobre isso, que cada cálculo, cada regra de cálculo vai ter a sua aula própria. A ideia é utilizar todas as regras possíveis aqui com vocês. Nós teremos muitas horas de aulas. Eu acredito que vai passar de 20 horas de aulas para vocês se tornarem expert em cálculos previdenciários. Por enquanto, a gente só está ensinando vocês a utilizar algumas funções de forma, algumas noções, né? A gente está demonstrando algumas noções de utilização dos botões, das fórmulas, das ferramentas aqui da nossa planilha. Combinado? Até mais. A gente se vê na próxima aula.